a fome dessa gente e faz nascer em cada mão uma linda semente, um presente que vem da terra. O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar as famílias brasileiras. Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais valor para quem alimenta o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é quinta-feira, 7 de setembro de 2023. Um bom dia para você que acompanha a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube, pela Rádio PT na Web ou pelo PTSat, canal 1313. Hoje é feriado e não tem jornal ao vivo, mas a gente vai reprisar duas entrevistas para você. O deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, fala dos investimentos do PAC no estado. O Renato Simões, secretário nacional de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República, vai falar sobre o Fórum Interconselhos e também do Plano Plurianual Participativo, que a gente falou tanto aqui no jornal, que a sociedade se mobilizou, né, para participar e para decidir junto com o governo federal. É isso. Bom dia para você. A gente se vê de novo amanhã. A gente conversa agora com o líder da bancada do PT na Câmara, deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Bom dia, líder. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Uma alegria grande sempre poder falar com vocês, contar um pouco do nosso trabalho aqui da bancada, como é que estão as ações na Câmara dos Deputados. E é claro, eu sempre tenho um pedacinho aí grande do coração para falar do Paraná. Com certeza. Vamos começar aqui com uma informação que o Rogério Correia, o deputado Rogério Correia, já passou para a gente que a bancada estava em reunião com a Miriam Belchior, falando do novo PAC, então eu já queria abrir falando da expectativa da bancada para esse montante, né, todo esse investimento que vai ser feito no novo programa de aceleração do crescimento. Expectativa muito positiva, tanto é que a gente está desde manhã, bem cedinho aqui, no café da manhã, recebendo, né, a Miriam Belchior, que ao lado do ministro Rui Costa, coordena aí as ações do novo PAC, uma reunião aqui produtiva, né? O PAC vai de novo impactar positivamente o país, levando investimento, organizando investimento, estimulando investimento público-privado por parte do próprio governo, em parceria com os estados e municípios, alguns por parte da iniciativa privada e outro volume grande de investimentos pelas estatais, os bancos públicos. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de ações, por exemplo, na área da saúde, que é uma área que eu sei que preocupa muito a população. A construção de novas unidades básicas de saúde, de UPAs, estruturas do SAMU, renovação da frota do SAMU, por exemplo. Em muitas regiões do Brasil, os veículos que estão rodando ainda pelo SAMU, nos atendimentos de urgência e emergência, salvando vidas,
são de 6, 10 anos atrás, comprados ainda no governo da presidenta Dilma. Nós estamos falando da construção de policlínicas, nós estamos falando numa estruturação maior dos hospitais, né, públicos, regionais, universitários. Então tem muita coisa boa programada, e é claro que esses investimentos, e aí a gente podia falar da educação, a gente podia falar de rodovias, portos, aeroportos, né, geração de energia limpa, renovável. Esses investimentos, eles vão criando um ambiente favorável para o desenvolvimento, para o emprego, para a renda, que é o que a população, é claro, hoje mais necessita. E para o estado do Paraná, a gente lembra, né, que até o ano passado, no país inteiro, muitas obras paradas, muitas obras precisando ser iniciadas, né? Eu queria que a gente falasse especificamente desse momento do estado do Paraná e o que representa a retomada do PAC. Primeiro, eu tenho uma felicidade maior, diferenciada, porque uma das obras grandes, né, definidas pelo novo PAC para o Paraná acontece justamente na minha cidade, em Cruzeiro do Oeste, onde eu fui prefeito por 2 vezes, onde eu moro há 45 anos, né, no interior do estado, na mesma casa, na mesma rua. Trata-se da pavimentação da BR-487, que é conhecida no Paraná, no Mato Grosso do Sul, como a Estrada Boiadeira. É uma rodovia que corta o Paraná numa diagonal, ela vem lá do Centro-Oeste, ela é importante para o Paraguai, ela é importante para a Bolívia, para o escoamento, né, da produção agrícola até o porto de Paranaguá. Nós fizemos 2 trechos ainda no governo da presidenta Dilma, na outra etapa do PAC, e agora o presidente Lula acerta, né, quando coloca o trecho final que falta. De um total de 120, 150 quilômetros, falta só 30 quilômetros. Essa obra ficou esquecida, é claro, nos últimos anos, e agora o ministro Renan Filho, inclusive, já anuncia, né, que está organizando uma comitiva para inaugurar um trecho que foi concluído agora, nos últimos meses, e já dá a ordem de serviço para essa nova pavimentação da Estrada Boiadeira. Nós temos investimentos lá no Paraná, também na Ferroeste. A Ferroeste é uma outra ação importante, uma outra obra pública importante, em parceria com a Ferroeste, que é uma empresa pública do Paraná, que vai expandir, né, a nossa capacidade de transporte ferroviário. Né? A região oeste, a região central do Paraná, vai se interligar a outras regiões, inclusive chegando a Santa Catarina, chegando a Foz do Iguaçu, ao Paraguai, para dar uma condição melhor de acesso aí pelo transporte ferroviário, também ao Porto de Paranaguá, ao Porto de Antonina, aos portos do sul do nosso país. Né? Nós temos um contorno e obras na BR-163, que é uma rodovia que corta de Santa Catarina até o outro lado do Paraná, no Mato Grosso do Sul. Essa rodovia vai ter duplicações e vai ter um contorno na cidade de Guaíra, que é a divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Muitos investimentos também previstos para o Paraná, e além dos investimentos, algumas autorizações, algumas organizações, né, burocráticas que o PAC vai empreender para também melhorar os nossos portos. Ou seja, são 107 bilhões de reais, obras da educação, ampliação dos institutos federais, ampliação e melhoria das estruturas das universidades federais. O Paraná tem 4 universidades federais, um conjunto grande de obras que com certeza vai marcar a história novamente, depois de 6 anos que a gente viveu um drama. Além de não ter grandes investimentos novos acontecendo no Paraná e no Brasil, a gente teve um abandono, né? Um conjunto muito grande de obras que foram abandonadas, mas que desde janeiro estão sendo retomadas. Eu perdi as contas já, a quantidade de creches, escolas que estavam abandonadas no governo anterior, que agora a gente anda pelo Paraná, anda pelo Brasil e tem a alegria de ver as creches, as escolas serem concluídas. E também, né, está na pauta desse novo PAC as moradias populares, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Como é que foi construída essa agenda de prioridades para o Estado? Quem é que foi ouvido? Como é que foi essa discussão? Olha, o presidente Lula, de forma republicana e democrática, acerta novamente, né, quando coloca de lado, nesse momento, as questões políticas, partidárias, ideológicas, diferenças que a gente tem. Vamos ter eleição no ano que vem, vamos ter disputa, cada um se posiciona, mas agora é hora de olhar
o interesse da população. E o Paraná tem que ser muito grato ao presidente Lula, porque ele não fez nenhum tipo de distinção negativa ao Estado pelo fato do governador, pelo fato da imensa maioria dos prefeitos não ter nos apoiado na eleição passada. Então, todas essas prioridades que eu falei aqui, eu citei as mais importantes, elas foram definidas ouvindo o governo do Estado, ouvindo os municípios, os prefeitos, secretários do Paraná. Por isso que ela representa bem praticamente todas as regiões, as áreas mais importantes estão ali impactadas. E a Petrobras também voltou a investir no Paraná. A Repar, que é uma grande refinaria de petróleo no Paraná, em Araucária, ela ia ser vendida. A Fafem, que é a indústria de fertilizantes, estava paralisada. Venderam a indústria de xisto no Paraná e hoje quem comprou não consegue operar sem o auxílio da Petrobras. Então, nós vamos ter a retomada da produção de fertilizantes, uma ampliação na produção de diesel, inclusive com componente renovável, com diesel feito de óleo vegetal. A Petrobras também, na região metropolitana de Curitiba principalmente, vai ter um incremento de investimentos. O presidente Jean Paul esteve junto conosco visitando lá as unidades da Petrobras, e esse investimento, como eu disse, é o que gera emprego, é o que gera renda, movimenta a construção civil, como acontece com Minha Casa Minha Vida. Eu tenho certeza que não tem uma outra ação de governo que gere mais emprego e renda do que os investimentos da Petrobras e do que os investimentos do Minha Casa Minha Vida. Nós estamos orientando, inclusive, as empresas que são da área da habitação, da construção civil, estamos orientando os prefeitos, as prefeitas, a organizar os projetos, a demandar a Caixa Econômica Federal, a demandar outros bancos públicos, a demandar o Ministério das Cidades. E aqui em Brasília a gente tem sempre uma sequência de agendas muito intensa para ir articulando aí esses investimentos, ajudando o PAC a sair do papel. Já tem coisa boa acontecendo. Aqui o Ronald Stresser comenta que o novo PAC vai transformar o Paraná e o Brasil em um grande canteiro de obras, gerando postos de trabalho, desenvolvimento, novas oportunidades de negócios e divisas. A gente tem saudações aqui do Arilson Chiorato também, aqui, bom dia, companheiro. Graça Cotelipe também, deputado Zeca Dirceu, parabéns. Alberto Quirone também te saudando. Josi Negreiros, Zeca Dirceu, sempre bem-vindo. PT Paraná também aqui, salve companheiro Zeca Dirceu. E o Ronald Stresser dá aqui um bom dia para o nosso futuro prefeito de Curitiba também, dando aqui, criando uma expectativa aqui no chat Democracia, líder. E eu queria também saber de uma outra informação sobre ontem à noite, a Câmara Federal aprovou a nova regra fiscal e deixou o Fundeb fora da regra, que era uma demanda aí de vários parlamentares da bancada também. Eu queria saber a sua opinião, como é que você avalia essa decisão? Essa decisão que a gente construiu ontem, um acordo envolvendo um conjunto muito grande de partidos, até alguns deputados da oposição, ele é muito importante para o Brasil. Ele vai dar um grau ainda maior de previsibilidade, de estabilidade, de equilíbrio para a economia do país, para atrair investimentos, para gerar emprego, gerar renda. Isso é indispensável. Tanto é que a Bolsa ontem, depois de 12, 13 quedas consecutivas, voltou a subir. Os investimentos internacionais, o olhar do mercado financeiro também foi muito positivo com a decisão que a gente construiu. Deixar o Fundeb fora, deixar o Fundo Constitucional do Distrito Federal fora, significa permitir ao governo federal, aos estados e aos municípios, um grau maior de liberdade para investir, para ampliar investimentos numa área que é estratégica, como é a área da educação. Mas o mais importante, agora vai ter a sanção presidencial, a partir dessa nova legislação, desse novo regime fiscal sustentável, a credibilidade do Brasil perante os nossos empresários, agricultores, investidores locais e também perante o mundo, que já vinha melhorando, ela avança ainda mais. A gente espera com isso conseguir ampliar a indústria, a produção agrícola, a área de serviços, dinamizar a economia do país, mostrando que a gente vai continuar ampliando investimentos sociais, na saúde, na educação,
mas com responsabilidade, observando a necessidade também de aumento da arrecadação. E nós estamos conseguindo, sim, eu quero aqui parabenizar o ministro Haddad, né, melhorar a arrecadação sem aumentar impostos, combatendo a sonegação, os fraudadores, os sonegadores e cobrando impostos de quem vive só da especulação financeira, de quem não produz nada. Os super ricos, que pagam muito pouco, não pagam nada de impostos do país e pouco produzem, que não são empreendedores, não têm negócios, eles vão ter que começar a pagar uma carga tributária maior, até para a gente manter um nível de desoneração do setor produtivo alto no nosso país, para que eles possam ter competitividade e possam gerar emprego e renda. Então foi uma grande vitória, viu? Aprovamos também uma medida provisória que garante o reajuste aos servidores públicos, vamos aprovar a medida provisória que estabelece o reajuste permanente também do salário mínimo, o desconto, né, na tabela do imposto de renda, para que menos pessoas, principalmente as faixas mais baixas, né, paguem imposto de renda. Então vai ser uma semana aqui vitoriosa, apesar de um grau extremo de dificuldade que a gente tem num Congresso que nós somos minoria. Nós temos que sempre lembrar isso. Entre 513 deputados, o PT tem 68, a federação tem 81, os partidos mais à esquerda que tiveram conosco na campanha não chegam a 140, 150 votos. Então, diante de um cenário de muita adversidade, a gente está conseguindo aprovar pautas positivas para o governo, mas que principalmente são pautas positivas para o Brasil. Maravilha, líder. Eu ia até te pedir para fazer esse balanço mais uma vez, que a gente sempre conversa aqui sobre a atuação da bancada, mas já trouxe aqui para a gente que, apesar de minoria, a gente está aprovando essas pautas tão importantes. Seja sempre muito bem-vindo, volte para conversar com a gente. Obrigada pela participação mais uma vez aqui no Jornal PT Brasil. Um abraço a todos. Vou lá voltar para a reunião do PAC. Até mais. Vai lá, bom dia, bom trabalho. Voltamos, a gente conversa agora com o secretário nacional de Participação Social, Renato Simões. Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Obrigado, Amanda. Estamos às suas ordens aí, vamos conversar com a nossa militância. Vamos falar de participação social e esse momento tão importante, né, secretário? O presidente Lula assinou nesta quarta-feira o plano plurianual que compreende aí 2024 a 2027 e traz todas as metas de aplicação de recursos do governo. Dessa vez, a gente tem aí esse forte envolvimento da sociedade, da população brasileira. Eu gostaria que a gente começasse falando desse processo de construção do PPA participativo e o que isso representa para o fortalecimento da democracia. Bom, acho que foi a primeira grande iniciativa do governo, né, de fazer uma mobilização de massa em torno da participação social, da retomada, né, não só daqueles públicos que tradicionalmente participam de conselhos e conferências, que é a sociedade mais organizada, mas também buscando a participação cidadã. Então, nós tivemos nesse PPA 3 grandes camadas de participação, a do Fórum Interconselhos, que é justamente a tradicional. Durante os governos Lula e Dilma sempre tivemos fóruns interconselhos, representando os conselhos nacionais, mas fomos também para os estados, liderados aí pelo ministro Márcio Macedo, a ministra Simone Tebet, realizaram presencialmente 27 plenárias nos estados e aqui no DF, com 34 mil pessoas participando diretamente. E lançamos a plataforma do Brasil Participativo, no gov.br/Brasil Participativo, que teve 4 milhões de acessos, onde as pessoas puderam tomar conhecimento do que é o PPA, quais são os programas prioritários do governo, e 1,5 milhão de votos de mais de 1.400.000 pessoas que se cadastraram e participaram. Então, a síntese disso foi organizada pelo Ministério do Planejamento para a deliberação dos ministérios. O grau de incorporação foi alto, né? Muitas propostas, na verdade, não tinham a ver com PPA, né? Tinham a ver com demandas legítimas da população ou de carreiras profissionais, que exigiam mudanças constitucionais ou que eram direcionadas, às vezes, para estados e municípios,
Mas a plataforma, ela tem hoje um rico acervo de 8.000 propostas, né, que foram apresentadas para as políticas públicas, e isso é inestimável, é algo que é matéria-prima para trabalhar durante muito tempo. E no caso específico daquilo que tinha a ver com o PPA, entre as 20 mais votadas por ministério, tivemos um índice de 76% de aproveitamento. Então, acho que é uma experiência bem sucedida, ela está suscitando, claro, a necessidade agora de uma avaliação metodológica, de uma avaliação dos instrumentos que a gente utilizou, mas já é de cara a maior participação social nas experiências de governo do PT e uma das maiores do mundo, né, suscitando inclusive curiosidade da comunidade internacional sobre essas estratégias de governo participativo, de governo aberto, de transparência, né? Então, acho que é uma agenda que se impôs e foi muito bem sucedida nesse primeiro período. Secretário, quais são os pilares desse PPA participativo assinado pelo presidente Lula, entregue ao Congresso? Que retrato de país a gente tem ali nesse documento? Bom, isso é muito importante, né? Nós temos agora uma visão de futuro. O PPA anterior, que ainda está vigente, que é o que limita as ações do governo Lula, ele não tinha visão de futuro. O Bolsonaro era um exterminador do futuro. Ele não tinha nenhuma estratégia para conduzir o país a um determinado ponto. Aliás, ele disse isso na primeira viagem internacional que fez, né, que ele seria mais conhecido por aquilo que ele destruiu do que por aquilo que ele construiu. E isso significa que ter uma visão de futuro com eixos estratégicos, né, pautados pela busca de uma sociedade menos desigual, mais igualitária, um país justo, com eixos bem definidos de resgate das políticas públicas de caráter social, políticas econômicas de caráter inclusivo e sustentável e políticas de fortalecimento da democracia, tanto representativa quanto participativa, norteiam essa visão de futuro. Os valores também que orientam todos os programas do PPA foram fartamente discutidos com o Fórum Interconselho. A superação das desigualdades regionais, das desigualdades de gênero, das desigualdades raciais, a promoção da inclusão da diversidade geracional do povo brasileiro, políticas para a juventude, políticas para os idosos. Então, nós temos hoje, né, um objetivo a perseguir e metas e prioridades bem delineadas. Então, 88 programas, né? Esses programas são interministeriais, né? Não são um programa para cada ministério, ainda que haja sempre uma titularidade em cada programa. E eles têm por objetivo, então, ligar, né, o programa geral do governo, as ações dos ministérios com a entrega. Então, é algo importante da gente entender que o PPA define, para além dos ministérios, como é que as políticas públicas chegam na ponta. Ter a reorganização dos ministérios foi muito importante, né? Agora, esses ministérios ainda estão com os programas do governo anterior e com as ações orçamentárias do governo anterior. A partir da aprovação do PPA pelo Congresso Nacional, virando lei, cada ministério terá, então, programas compatíveis com os seus objetivos e terá ações orçamentárias aonde poderá colocar o dinheiro do orçamento. Então, elas caminham junto agora no parlamento, né, na mesma comissão mista de orçamento, o PPA que define as metas para 4 anos e o primeiro orçamento sintonizado com essas metas que serão, então, monitoradas pela sociedade civil e pelo próprio governo, para que em 4 anos os recursos sejam suficientes para atingir essas metas do planejamento de médio prazo. Maravilha. E esse processo todo, né, quando foi startado assim, a escuta da sociedade, foi no primeiro Fórum Interconselhos, a gente conversou aqui no Jornal PT Brasil, e a assinatura também, né, pelo presidente Lula. Eu queria que você falasse um pouco desse colegiado,
dessa reunião toda e como isso também está chamando a atenção da comunidade internacional, né? A gente já exportou boas práticas, como é que a gente pode ensinar também o mundo a fazer essa escuta, fazer essa gestão mais participativa? Eu queria que você falasse um pouquinho do fórum. Bom, essa é uma decisão que está no DNA do presidente Lula, né? Não há nada que ele tenha debatido ao longo da campanha eleitoral em que ele não tenha colocado a marca da participação social. Falou explicitamente, não só registrou no seu programa de governo, que esse governo deveria elevar a capacidade de organização do nosso povo, a sua consciência de participação em patamares superiores, porque ele falou, eu não vou lá para repetir o que eu já fiz, eu quero fazer mais e fazer melhor. E na participação essa regra vale também. Então o primeiro Fórum Interconselhos, ele foi um fórum marcado pela reconstrução dos conselhos, porque o Bolsonaro tentou extinguir todos, mutilou com certeza a todos, mas não conseguiu extinguir muitos em função de uma decisão judicial que garantiu o funcionamento daqueles conselhos que estavam respaldados e previstos ou na Constituição ou em leis. Mas ele fez um estrago tremendo. No primeiro fórum, em abril, nós tínhamos 20 conselhos nacionais organizados. E o presidente abriu o Fórum Interconselhos para mostrar e sinalizar a valorização que ele dá desse instrumento. E fechou agora também no Fórum Interconselhos. Não foi um evento aberto, foi um evento do presidente com os conselhos. E nós já somos agora 36 conselhos nacionais organizados. Até o final do ano, vários e importantes conselhos estão sendo relançados, né? E também já temos a previsão, no período de um ano, para a realização de 15 conferências nacionais. Então, esse processo de retomada da participação tem a chancela direta do presidente da República, que criou ou recriou, vamos dizer assim, a identidade do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência como o Ministério da relação com a sociedade, com os movimentos sociais e da promoção da participação social. Então, nosso ministro Márcio Macedo, ele é o encarregado de coordenar na esplanada essa política nacional de participação social, e o Fórum Interconselhos é um instrumento para isso, porque ele tem essa visão macro. Cada conselho tem a visão setorial, né? O Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Assistência, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, de Direitos Humanos, etc. Eles se dedicam a fazer a participação social naquela área específica em que são constituídos. Mas o Fórum Interconselhos tem essa visão geral. E ela foi muito fortalecida pela criação do Conselho de Participação Social. Porque o Conselho de Participação Social é uma novidade desse governo, foi criada por uma decisão pessoal do presidente durante a transição de governo, para expressar diretamente a ele, como presidente, a visão macro dos movimentos sociais. De que forma os grandes temas, né? E fizemos essa reunião com o Conselho na quarta-feira mesmo, na sequência do evento de entrega do PPA, o Conselho se reuniu, discutiu mudanças climáticas e a emergência, né, que isso gera para a produção, tanto agrícola quanto industrial, discutiu a questão da política econômica, as áreas sociais. Então, foi muito qualificada a participação dos movimentos sociais no Fórum Interconselhos através desse novo Conselho de Participação Social. Então, acho que nós estamos agora no caminho, né, claro, de olhar agora esse processo em perspectiva, colher deles os aspectos virtuosos da nossa experiência, consolidá-los e também corrigir eventuais problemas que tenhamos tido, né, para que agora os próximos passos da participação social sejam dados à altura daquelas expectativas que foram despertadas, porque o PPA ninguém conhecia, ninguém sabia direito o que é um PPA, os próprios técnicos às vezes divergiam, isso aqui é PPA, isso aqui não é e tal. Nós massificamos esse debate e se justificou plenamente, porque nós
recuperamos a capacidade de pensar o país ali na frente e de como o presidente Lula, com a sua liderança, vai conduzir o país com metas, prioridades e programas muito bem delineados. Maravilha, secretário. Tem aqui o Alberto Quironi comentando que a reunião lá no PPA foi muito boa, ele comenta, ele é lá de Boa Vista. O Ronaldo Stresser falou que participou ativamente das votações do PPA e vejo aí nascer a governança 2.0 do Brasil, né? Sem participação popular não há construção coletiva. Ele parabeniza o companheiro Renato Simões e todos os envolvidos. Arilson Chiorato também te dá bom dia, diz que uma sociedade mais justa, menos desigual, com fortalecimento da democracia é o que todos nós do PT queremos. E o PPA participativo é muito bem-vindo, certamente vem para ficar. Ter planejamento é essencial, apoio total ao PPA democrático, diz o Laureano Arantes Neto. Olha só, o Cleverson Portilho aqui também te deixa uma mensagem de bom dia. E comenta que ainda tem as conferências que estão vindo, que são mais uma forma também importante de participação social. A lembrança aqui do companheiro. Com certeza, né? Eu agradeço muito o apoio de todos que se envolveram, né? A Arilson participou muito lá na organização da nossa plenária no Paraná. A gente teve um engajamento das nossas bancadas, tanto deputados federais quanto estaduais. Nossos senadores fizeram presença, né? E com um corte totalmente republicano, né? Todos os governadores, independente dos partidos, foram convidados, a grande maioria participou das plenárias estaduais do PPA, também externaram diretamente ao presidente da República as suas prioridades que foram incorporadas no PAC, que também compõe o PPA, né? Então o PAC é uma das 6 prioridades gerais do PAC, do PPA, do Plano Plurianual. Então, essa grande mobilização, ela tem agora consequências, né? Então, nós estamos agora com o relator do PPA no Congresso, que é o deputado Bongás, discutindo, né, como vai estruturar a participação social durante a tramitação do projeto. É muito importante que o governo fez a sua parte, mas quem é o detentor do poder de transformar o PPA em lei é o Congresso Nacional. Sim. Então nós temos que estar muito ativos também, né? Até para aperfeiçoar aspectos que eventualmente tenham passado despercebidos, né? O governo agora passou a bola para o Congresso Nacional e nós vamos também estimular a participação social durante a tramitação legislativa, né? Virando lei, nós temos então uma nova fase do governo, né? E com certeza muito mais entrega, porque hoje os canais eles estão obstruídos. Você tem um Ministério dos Povos Indígenas, ele não tinha programa embaixo dele. Não tinha ações orçamentárias, porque ele nem existia na visão. Na visão passada, populações indígenas eram para ser dizimadas, não para serem promovidas. Então, esse aspecto se complementa também, como foi dito, pela retomada do ciclo das conferências. Nós estamos com algumas já em processo de finalização até o final do ano. Teremos aí finalização do processo da saúde mental, da saúde da criança e do adolescente. Ontem, aliás, o presidente Lula assinou em Teresina, durante o lançamento do Brasil Sem Fome, a convocação da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Na nossa Secretaria-Geral temos também a Secretaria de Juventude, que está promovendo, né, a Conferência Nacional de Juventude, vai acontecer no mesmo período que a do CONSE, aqui em Brasília, em dezembro. Então, são muitas conferências, né? Fizemos já uma reunião com as conferências que estão em processo de organização, né? Já estamos com processos avançados, né, na cultura, na educação, processo já em perspectiva de convocação para o ano que vem. Então, o presidente tem essa perspectiva e você hoje, né, já na plataforma do Brasil Participativo, se você entrar de novo lá, você que se cadastrou ou você que não se cadastrou, mas quer participar, você vai lá no gov.br/Brasil Participativo, e lá você já vai ter a devolutiva do PPA com o que foi incorporado das propostas, né, o próprio projeto que é nascido dessa participação, e já vai ter ali ambientes virtuais para as conferências que estão sendo convocadas. Então, para nós,
pegar a conferência de juventude, a conferência de segurança alimentar desde o início, porque várias dessas conferências já estavam em curso no governo anterior, né, convocadas por conselhos contra a vontade do próprio governo, nós não pudemos criar e experimentar ambientes virtuais para o processo conferencial. Então, uma das prioridades nossas no ciclo de conferências é aumentar a qualidade da participação, trazer mais gente, desenvolver metodologias mais inclusivas, adotar métodos de educação popular no processo de preparação dos delegados e delegadas, a criar ambientes virtuais através da plataforma do Brasil Participativo, mas também nós queremos aumentar a efetividade da resposta do governo, para que as pessoas percebam que vale a pena participar, porque esse governo leva a sério a participação e responde, né? E respondeu, acredito, com um altíssimo grau, né? Quer dizer, foi uma absorção muito grande de ideias e propostas vindas da participação nesse PPA. Nós queremos que isso continue assim e que em cada conferência, em cada conselho, as pessoas que participam tenham a transparência de saber o que é que está acontecendo naquele setor, possa monitorar, inclusive, o resultado, né? Aliás, o Fórum Interconselhos já discutiu com o Ministério do Planejamento, na terça-feira, antes do evento, do encerramento, ideias para o monitoramento. Né? Então, o Ministério do Planejamento tem a ideia de um observatório, os conselhos também vão participar do monitoramento das metas dos seus ministérios, também se criou uma comissão de movimentos e conselhos que vão elaborar agora, nesse trimestre, propostas para o monitoramento do que for aprovado pelo Congresso. Então, ano que vem, nós vamos ter muita transparência para verificar, olha, a meta está sendo cumprida ao longo do ano, quer dizer, no meio do ano, no final do ano, estamos conseguindo nos aproximar daquelas metas, né? O governo caprichou no primeiro ano, pode rever metas para o próximo triênio, ou nesse ano não tivemos verba suficiente para aquela proposta, tem que reforçar no segundo ano. Então, por ser um planejamento de médio prazo, o PPA permite ajustes, né? E é esse monitoramento que a sociedade civil vai fazer também para que o governo tenha os seus mecanismos internos de execução e também o controle social, aquele que é decorrente da participação da sociedade. Maravilha, vamos só repetir aqui o endereço também, gov.br/Brasil Participativo. Continue conectado com o governo federal para ver agora, colher os resultados, né? Ver como é que foi feita toda essa discussão, os resultados também das sugestões que vocês enviaram. Então acessem e acompanhem. Obrigada, secretário, por participar aqui com a gente mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo. E sempre que precisarem, me chamem aí, estamos aí. A política de cotas me permitiu ter a independência de escolhas, abriu um leque de oportunidades e de espaços, abriu portas. As cotas abrem portas. Sou Jéssica Matias, oriunda de escola pública, licenciada em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e moradora de Sobradinho. Sou fruto da política de cotas. Foi uma grande conquista do movimento negro que me possibilitou alcançar esse sonho de ser uma pesquisadora, uma cientista. Não é uma questão de um ficar com a vaga de outro, e sim de todos poderem acessar o ensino superior público e de qualidade. A política de cotas me trouxe até aqui, essa independência de ser uma professora, de realizar um sonho e de ser uma cientista, pesquisadora. A política de cotas mudou minha vida. Eu sou fruto da política de cotas.